Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Prosa Boa. Quero agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no canal, que curte, compartilha as nossas postagens. Estou muito feliz, muito contente com todo mundo aí participando, tá bom? Então já curte, compartilha, deixa seu like aí, que realmente é muito importante para a gente, para o crescimento do canal. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa fantástica, com um currículo realmente invejável, advogado, médico veterinário, uma pessoa fantástica, com muita influência aqui no nosso estado de Minas Gerais, Dr. Antônio Clary. Já começou errando, pô. É Claré, pô. Claré. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, conversar um pouco com você. Eu sempre fiz o seguinte na minha vida profissional de vôlei. Eu sempre suguei coisas boas de pessoas boas que eu acreditava, tanto no vôlei quanto na vida pessoal. E hoje, para mim, é um privilégio realmente ter você com a gente aqui. Obrigado, viu, Maurício? Fico, assim, feliz demais de estar participando aqui com você. Tenho acompanhado seus movimentos aí por toda Minas Gerais e já aproveito para parabenizar pelo que você tem feito, pela jornada que você tem, essa nova jornada, né, que tem sido criada. E você sabe que o Claré é engraçado, né? Eu sou chamado de Claré, Clarete, agora Clary. Foi a primeira vez, eu gostei. Obrigado. Eu vou colocar na minha bio isso aí. Eu quero saber um pouquinho da vida do senhor, da trajetória, né, para as pessoas conhecerem aí. Conta um pouquinho pra gente. Ô Maurício, sim, como você bem falou, né, eu, muito jovem, entrei na faculdade de veterinária. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos. E eu, durante a faculdade veterinária, eu gosto muito do agro, né? Eu sei que você também você é do Triângulo, Estou apaixonado, né? Eu também sou apaixonado com agro, então tinha tudo a ver comigo. Meu pai é agrônomo, né? Então, dentro de casa mesmo, a gente sempre tem a referência familiar, né? Eu tinha a referência do meu pai, acho que isso é normal, o filho ter a referência do pai. E via meu pai sair segunda, voltar sexta, ele ia para a fazenda, voltava com aquele cheiro, aquele carro sujo de terra, aquilo ali me remetia a uma coisa muito boa, sabe? Então, eu vou fazer veterinária. Só que veterinária não tem nada a ver comigo. Então, lá para o 5º período, eu gostava do agro, gostava de aprender, mas eu falava, gente, eu não vou conseguir viver disso aqui não é o que eu gosto. Mas eu não consigo largar as coisas pela metade. Eu falei, vou até o final. E eu formei muito jovem, com 22 anos, falei, agora eu vou fazer o que eu gosto, que foi o direito, que é onde eu estou até hoje. Eu sou apaixonado pelo direito. Gosto muito do agro, mas não como profissão, não como forma de me sustentar, de sustentar minha família. E sim como um hobby, alguma coisa que eu gosto de debater, gosto de ler sobre isso. Mas é o direito que me sustenta, é o direito que me trouxe até aqui. E em paralelo ao direito, sempre gostei muito do associativismo. Sempre fui presente na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, já fui presidente de comissão lá. Gostava muito da FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, fui presidente da FIENG Jovem, né, do conselho lá da FIENG Jovem. Então, em paralelo ao meu trabalho, eu sempre gostei muito dessas questões de associativismo, agora que eu gosto demais. Fantástico, fantástico. Essa questão aí, o senhor falando, eu me vejo no senhor. Eu não sei que você gosta de falar com o senhor ou você. Uai, eu não sei. Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Pois é, então, pô, tô fazendo 41 sábado, você, mas pode então chamar de você. Não, é você. Isso aí, você parece que você estava falando da minha história, né? Eu sou da fazenda, sou da roça, meu pai sempre foi agricultor. Então, esse cheiro, essa coisa, né, que a fazenda te traz, que o agro te traz, realmente é muito legal. Então, por isso que eu mexo com isso, eu adoro, né? Tenho fazenda e eu não consigo, sempre quando eu vou para minha cidade, em Iturama, eu vou para a fazenda, porque eu sinto que lá é o meu lugar. Você mexe com o que lá na fazenda? Eu mexo com vaca parideira. Ah, que legal, O que eu mais gosto de fazer é isso. Virolando. Não, Nelore. Nelore, Pá, que legal. Eu gosto. Muita gente fala que não é um bom negócio, que vaca come demais, mas eu gosto de mexer com vaca parideira. Eu gosto de ver o bezerrinho cair no chão lá e isso aí me satisfaz muito. Doutor, e como que essa vida, toda essa passagem sua te levou na vida pública? Essa pergunta é interessante e, de novo, eu vou voltar lá atrás, em 1980
89, eu acho, que quando foi aquelas primeiras eleições diretas, né? Obviamente você não lembra, porque pela sua idade você nem tinha nascido, ou estava nascendo. Que foi aquela que o Collor venceu, né? Eu me lembro de estar sentado na sala de televisão, assistindo com meu pai num domingo, alguma coisa assim, um debate entre os candidatos. E eu me lembro de falar, pai, você vai votar em quem? E ele falou, vou votar no Afif, Guilherme Afif. Por que você vai votar no Guilherme Afif? Na época a gente tinha o Mário Covas, que é do PSDB, tinha o Collor, que foi presidente, tinha o Lula. Por quê? Ele falou, não, porque o Guilherme Afif é mais liberal. O que é liberal? Não, é menos Estado, menos burocracia, menos travas para quem quer empreender, para quem quer trabalhar. Visão que seu pai tinha. Ele queria votar no Afif e aquilo me marcou. Né? Que, liberal, cortar travas e tal. E meu pai nem era empreendedor, ele era empregado em uma empresa, né? de uma empresa da área do agro também, florestal. E aí eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Né? Ali, aquilo foi ficando lá no fundo da minha cabeça e também no meu coração, né? Certamente. Eu sempre gostei do liberalismo, sempre participei de Instituto Liberal, esse tipo de coisa, e sempre fui desanimado com política. Sempre fui. Por quê? Porque no Brasil, o nosso sistema partidário, ele não é ideológico. A gente não tem partidos com programas, né? com conteúdo programático. A gente não tem partidos que efetivamente, olha, esse partido aqui é de esquerda e defende isso. Lógico, tem um ou outro, né? Estou falando no geral. Sim. Se você pegar o Congresso, hoje tem 24 partidos. Quantos que realmente tem uma ideologia ali? São pouquíssimos, né? A maioria é quase que um business, é um negócio. Ele está ali para ter cargo, para vender isso, para pegar aquilo. Então, assim, a maioria é negócio. Eles não têm uma ideologia. Essa é a verdade. Então, isso sempre me desanimou. Eu me recordo do início do Partido Novo. Eu falo Partido Novo porque eu sou filiado, não tem que esconder isso, né? Desde 2015. E aí me recordo quando o Novo surgiu e me chamou muita atenção por ser programático, por ter ideologia exposta. Falou, essa é a nossa ideologia, essa é a nossa ideia, não usamos dinheiro público. Aquilo ali me chamou muita atenção, me filiei logo que surgiu o Novo. E a partir daí sempre me aprofundei cada vez mais na política, participando dos eventos. Desde então, atuo bastante nas redes sociais para falar sobre política também, sobre macroeconomia, sobre direito, mas o direito, não o direito do dia a dia nosso, mas o direito amplo, né, que afeta o Brasil. Então foi assim que eu acabei caindo muito aí na política, né? Foi mais por isso, por achar que o Brasil precisa de mais ideologia, diferente do que muita gente acha. Né? Posicionamento, né, doutor? Precisa de posicionamento. Eu acho que tem que respeitar a pessoa, tanto que ela posicione de esquerda, sendo de esquerda, e de direita. Ela tem... as pessoas hoje em dia, elas têm que se posicionar, infelizmente, nós vivemos aí num país totalmente polarizado. Né? E eu vejo nas suas redes sociais que você posta muito sobre liberdade, né? Eu queria saber, para você, Antônio, qual que é o preço da liberdade? O preço da liberdade é você ser julgado. Porque se você for livre de verdade, você não tem compromisso com ninguém. Você não tem medo de se posicionar. Porque se você se posicionar hoje no Brasil, e disso você entende bem, né? Você vai sofrer ataques, você vai ser o tal do cancelado, você vai perder dinheiro, você vai perder amigos. Mas se você mesmo assim se posicionar e não pedir desculpa, avançar, pedir desculpa se você errar, né? Que a gente tem que pedir desculpa quando a gente erra. Mas se posicionar não é errar. Se você se posicionar e ir adiante, você é um defensor da liberdade. Você, por exemplo, é um defensor da liberdade, certamente. Eu penso que você foi um grande exemplo para muita gente, Maurício, porque você se posicionou sem medo. Você perdeu com isso. Muito. Mas você não se vendeu. Jamais. E é isso que a gente tem que buscar nos nossos representantes, nas pessoas que eventualmente estão lá, é se posicionar sem medo, sem medo. As pessoas às vezes confundem extremismo e polarização com liberdade de se posicionar. Uma coisa é extremismo, que eu particularmente não apoio. Outra coisa é polarização, que eu também não acho que leva a muita coisa. A gente não constrói pontes. Eu acho que a falta de posicionamento, doutor, em qualquer que seja a área, né, ela prejudica. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos agora, uma nadadora, né, ela é trans, e ela nadando com as mulheres. Ou seja, ela ganhou de lavada das mulheres. Então, a falta de posicionamento, a falta de você defender
as coisas, acontece isso. Entendeu? Porque se você se posiciona contra um time de coisa dessa, você é preconceituoso, você é homofóbico. É uma coisa desleal. A mão do cara é desse tamanho, das meninas pequenininho, o pé é desse tamanho. Não tem competição nisso daí. Você viu em que posição que ele ficava no ranking? 400 e pouco, né? 400 e pouco, virou primeira, né? Tem que falar primeira. Né? Então, é um negócio assim, eu até postei nas minhas redes na época, né? Alguns dias, falei, a gente tem que respeitar todos, inclusive as nadadoras mulheres, né? Mulheres que eu falo do XX, né? Cromossomo XX. Porque elas estão sendo desrespeitadas. Elas estão sendo absolutamente desrespeitadas. Quando você coloca uma pessoa que tem o cromossomo XY e geneticamente está muito acima, né? No sentido da natação ali, né? Então, como é que você está respeitando a mulher com isso? Você está respeitando? Não está respeitando. Eu sou a favor, eu respeito todos, tá? Respeito todos e eu acho que quer competir, quer ter seu reconhecimento, porque eu acho assim, uma pessoa dessa que ganha um título desse, ele não tem respeito de ninguém. Então cria uma liga, né, para eles, porque assim fica mais fácil. Você não vê mulher que se sente homem, mulher trans, que eles falam, competir com homem, por quê? Não tem como competir. Então você vê pessoas frustradas, homens trans frustrados, que não obtiveram sucesso jogando com homem. Nós temos isso na Superliga Brasileira de Vôlei, nós temos um caso desse, não obteve sucesso jogando com homens e foi para o feminino. Entendeu? O Eduardo Bolsonaro postou sobre isso lá e eu comentei embaixo. Eu vou começar a tomar alguns hormônios para baixar meu testosterona e vou jogar com o feminino também, ué. Pois é, né? Isso não é positivo. Eu acho que as pessoas não têm que levar isso para polarização, para o debate, para o extremismo. É só parar e pensar, né? Eu tenho uma filha, mulher. Vamos dizer que minha filha fosse atleta, que seja de vôlei. Será que seria justo ela jogar no outro time com alguém que tem a genética masculina? Não estou falando como que a pessoa se sente, não estou falando das questões dela, estou falando da genética, da mão, da propulsão do que músculo, ela consegue, da musculatura. do músculo. Isso não é justo. Então, são questões que não deveriam ser tratadas por extremismo, porque não é extremismo, não é. É um debate honesto. Então, o posicionamento, sem sombra de dúvida, é difícil. Eu não concordo com quase, não vou falar nada, mas 99,9% do que a esquerda traz, mas pelo menos a esquerda que eu estou falando se posiciona. Para mim tem que se posicionar. Você não pode ficar naquele meio ali, e aqui eu não estou falando do centro, não, estou falando dessa grande maioria de partidos que estão ali simplesmente como negócio, como business. Eles não têm um posicionamento. Isso não dá. Isso não dá, não. Realmente. Tem que se posicionar. A omissão vai ser cobrado um preço muito grande lá na frente. Quem vai pagar não somos nós, somos nossos filhos, são os nossos netos que vão pagar. Né? E sobre o saneamento básico de Minas Gerais, conta um pouco para a gente aqui, como é que está a situação do saneamento básico de Minas Gerais, quais são as perspectivas para o futuro? Saneamento básico no Brasil é medieval, é uma bela porcaria. Né? A gente tem crianças com diarreia morrendo, faltando à escola, trabalhadores faltando no trabalho. Sabe, a gente tem, Maurício, é assustador falar isso, mas a gente tem mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico no Brasil. Absurdo. Não, 100 milhões é um número maluco. A gente tem quase 40 milhões de pessoas, 40 milhões, hein? 2 estados de Minas Gerais. 40 milhões de pessoas sem tomar água potável. Isso está assim por quê? Porque, historicamente, quem cuida do saneamento é o Estado. O Estado que eu falo aqui não é Estado de Minas, São Paulo, né? Estado no sentido de município, Estado, União. Né? É o Estado, seja via município, seja via estatal. Então, você é a favor da privatização? Eu sou a favor de privatizar qualquer coisa, mas nesse caso específico, eu vou até mais além. O novo Marco Saneamento, que é inclusive uma lei que passou no governo Bolsonaro, né? O novo Marco Saneamento, ele é um negócio que as pessoas ainda não perceberam a grandiosidade dele. Ele vai transformar o Brasil. Nós vamos ter água potável para 100% das pessoas e esgoto tratado de 100% das pessoas. Mas não vai ser apertando um botãozinho. Ao longo do tempo. Ele traz a obrigatoriedade da concorrência, se tiver concorrência quem vai ganhar é o privado, vamos falar a verdade, e ele traz detalhes no contrato
que hoje o consumidor vai ser valorizado. Porque hoje o consumidor não é valorizado. Se você chega numa cidade lá e a cidade não está cumprindo suas metas, ou a estatal não está cumprindo suas metas, nada acontece. Porque a lei não permite, a lei protege. Mas na nova legislação, não. Você consegue romper contrato, você consegue impedir distribuição de lucros, que todo mundo preocupa, vai ganhar lucro. Não, se não estiver cumprindo as metas, não pode distribuir lucro. E Minas Gerais agora está bem avançado, eu diria que é um dos estados mais avançados, porque o governo de Minas já desenhou os blocos de leilão, né? Já passou para a Assembleia, já está na Assembleia. Então, eu vejo um futuro maravilhoso, não só para Minas Gerais, como para o Brasil, no que diz respeito a saneamento básico. Passou da hora. Você sabe que em 97, que é quando teve a lei vamos chamar de privatização, da privatização das teles, né? Sabe quantas linhas tinha de celular? 4 milhões. Hoje nós temos mais de 200, acho que 300 milhões. É um reflexo direto, né, no que a privatização faz na sociedade. É isso aí. Eu também sou super a favor. Eu acho que tem que ter concorrência mesmo. Para quem ganha com isso é o povo, né? Quem ganha com isso. E o presidente ele está tentando fazer privatizações, reformas, né? E infelizmente, como a gente tem lá uma bancada muito dividida, muita esquerda, não passa nada. Você sabe muito bem que não passa nada e é por isso que essa eleição 2022 é tão importante para o país, né? Se a gente quiser realmente fazer mudanças concretas, nós temos que colocar pessoas lá que possam ajudar o presidente. Eu vou até mais além, não é nem pela esquerda, eu nem acho que a bancada é tão de esquerda. Eu acho que a Constituição é de esquerda. A Constituição nossa, alguns chamam de Constituição cidadã, eu chamo de Constituição socialista. Mas a bancada, eu acho que ela nem é tão de esquerda, eu acho que ela é muito fisiológica. Mas por que não passa nada, então, desse jeito, doutor? Exatamente, porque a grande maioria ali, como eu disse anteriormente, é negócio, é business, eles querem saber o que nós vamos ganhar. Mas não é ganhar para roubar, não. É do tipo assim, o que o meu partido vai ganhar em termos de investimento para investir na região onde eu tenho votos para eu ficar aqui eternamente. Entendi. Não quero ficar só 4 anos, eu quero ficar eternamente aqui. Não estou falando de roubo. Né? Roubo a gente teve mensalão, petrolão, né? Lá no PT. O que a gente sempre teve e continua tendo no Congresso é esse negócio de todo mundo querer se manter e aí o que eu vou levar para minha base e tal. Por isso que não passa, que tem que dar para eles o que eles querem. As pessoas não estão ali, de fato, avaliando a ideologia. Olha, é positivo privatizar e tal. Existem interesses que, infelizmente, estão acima dos interesses da população, né? Eu torço para que seja comece a acontecer uma nova política no país, que novos integrantes do parlamento façam diferente, realmente, porque senão nós estamos lascados. Está nas mãos do eleitor, né? Está nas mãos do eleitor. Está aí e eu fico muito preocupado, acho que tem que repetir. Porque, Maurício, você pode reparar, todo mundo na rua, fala com alguém na rua, não fala da área da política, não. Procura aí um colega que não é da política, quem nos acompanha pode fazer isso, e fala assim, e aí, vai votar em quem para presidente? Fulano. E para deputado federal? E para senador, o cara não sabe e muitas vezes ele decide na hora, só que ele não percebe que quem vai de fato fazer a mudança está no Congresso. O executivo ele aponta, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá. Mas quem decide é o Congresso. E é por isso que vocês que nos acompanham, né, tem que pensar muito para focar no legislativo. Eu tô triste porque... Estou imitando alguém aqui. Estou triste porque eu não gosto do Lula nem do Bolsonaro. Muita gente fala isso, né? Muita gente. Vota em quem você quiser, mas foca no legislativo. Vota em quem você acredita no legislativo. Eu voto no Bolsonaro. Então vota em quem acompanha ele. Eu voto no Lula. Entendeu? Não adianta votar só para presidente e esquecer o legislativo. É mais ou tão importante quanto o presidente. Exatamente. Concordo plenamente com você. Desculpa. E todo mundo sabe como que o nosso governador pegou Minas Gerais, né? Nosso governador Zema pegou um estado quase quebrado, né? Falido, com muitos problemas, e você acompanhou todo esse processo, né? Eu queria saber como que você faz uma comparação de quando ele pegou em 2018 e hoje, como é que está Minas Gerais? Eu gosto muito da comparação que o próprio governador já fez. Aliás, um parêntese aqui, né? O governador não era político, né? Pois é. É algo que a gente estava falando aqui antes, né? Sobre as trajetórias das pessoas que estão renovando a política. Não era político, entrou na política agora, já como governador,
E sem sombra de dúvida, o melhor governador da história de Minas Gerais. Isso eu não tenho Eu dúvida. acho que é o melhor do Brasil, o melhor governador do Brasil hoje. Do Brasil, certamente, e da história de Minas Gerais. Eu acho que das duas coisas. Você vê, renovando a política, veio de uma área que não tem nada a ver. Mas ele encontrou, fazendo as palavras deles, né? Lógico que estou aqui adaptando. Você pega um trilho, um trem fora do trilho. Vai para lugar nenhum, está ali fora do trilho e está acumulando despesa, né? Porque você tem que pagar a manutenção do trem, pagar o maquinista e tal, está fora do trilho. Ele colocou nos trilhos e começou a andar. Eu entendo que agora nós vamos acelerar muito, se Deus quiser, nos próximos anos. Mas ele fez o mais difícil. Imagina você chegar e dar de cara com um trem fora dos trilhos, gastando. O mais difícil é colocar nos trilhos, ele fez. Agora é acelerar, que é o mais fácil. Para isso a gente tem que manter ele lá, né? Exato. Não, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer. Minas Gerais precisa disso. E é um cara que não precisava. É isso que me torna fã do Zema, é isso. É um cara que não precisava. É um cara que poderia viver a sua vida tranquilamente, ganhando muito mais do que ele ganha hoje na política com as empresas dele. E ele se dispôs, teve peito para falar, não, realmente eu quero a mudança, eu vou fazer. Então isso aí é louvável. É um cara fantástico. E a sua relação com o esporte, como é que é? Eu te falar, você vai até rir. Mas você acredita que eu já fui maratonista? É mesmo? Eu já fiz 2 maratonas. Maratona, para quem acompanha e não sabe, às vezes é 42 quilômetros e 200 metros. Né? 42. Eu corri São Paulo e corri Chicago. E Chicago eu vou te falar que eu corri bem, viu? Eu fiquei entre os 4% melhores. Que isso? Lá em Chicago. Eram 45 mil corredores, eu fiquei em 2.000 e alguma coisa. Isso foi em 2012. Está fazendo 42 quilômetros correndo? 42 quilômetros. Fiz em 3 horas e 18. Foi bem rápido, dá mais ou menos 13 quilômetros por hora. Sem parar, correndo sem parar? Não, sem parar. Lógico que ao longo você pega um sachê ali, correndo. Então, eu de esporte, de verdade mesmo, que eu gostei, foi corrida que eu fiz. Lógico que todo mundo joga futebol no colégio. Eu sou alto, né? Eu tenho 1,90 m. Então, eu joguei basquete no Minas minha infância inteira. Sempre fui sócio do Minas, né? Meu pai até do conselho lá. A gente frequentei muito. Só que quando eu fiz 30 anos, me puseram para fora, né? 30 anos você... Mas você acha, qual que é o papel, você acha, qual que é o papel do esporte na sociedade, assim? Não, isso aí não tem nenhuma dúvida, né, Maurício? Eu acho que o esporte, especialmente no Brasil, ele salva vidas, né? Hoje, infelizmente, nós temos o mal está muito espalhado por todo o Brasil, especialmente nas periferias. Então, quando você vê bons projetos de esporte na periferia, porque o esporte é um vício, igual a droga, né? É um vício. Então, quando você está na periferia e consegue puxar o menino para o esporte, seja o esporte que for, né? Pode ser vôlei, pode ser basquete, pode ser ginástica olímpica, você consegue tirar ele daqui a cabeça, porque ele vicia, ele quer ser melhor, né? Ele quer fazer de tudo. Eu tenho uma filha, já está no esporte, já está no balé, já está fazendo natação, tem 4 aninhos. Então, muito assim, bom. É o vício do bem que tira a criança de ficar com a cabeça vazia ali para pensar qualquer bobagem, e especialmente na periferia. A minha filha, graças a Deus, eu não tenho que preocupar tanto, eu ponho no esporte, porque é positivo para a saúde e tudo, para concentração. Mas o pobre, vamos falar a verdade, o pobre, o mineiro pobre, brasileiro pobre, que está ali correndo atrás todo dia, batalhando, não tem tanto tempo. Se você tem iniciativas na periferia que tiram essa criança do foco do mal, né, da droga especialmente, você está salvando vidas. A gente tem que investir no esporte, porque a gente, no final, a gente está ajudando muito o nosso futuro, as futuras gerações. Concordo plenamente. O esporte é fundamental para quem quer uma sociedade melhor, quem quer sucessores melhores. E agora nós vamos fazer o Passando a Bola. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor, para você, desculpa. É que ontem eu também estava chamando o João de senhor, ele estava bravo comigo. Não precisa, você vai me comparar com o João, eu vou embora agora, pô. Respeito ao João Leite aí, mas, pô, ele tem quantos anos? Tem idade para ser meu pai? Não, mas ele não gostou não, eu tive que mudar, você. Vamos lá. Mas pode chamar como quiser, tá? Fica à vontade. Vamos começar agora o Passando a Bola. Doutor, primeiro saque, o que foi de fato um recomeço para Minas Gerais? O recomeço? Bom, eu entendo que foi outubro de 2018,
Quando nós elegemos Romeu Zema, que era alguém totalmente de fora da política, a gente tinha a opção de 2 políticos, né, que já, inclusive tinham sido governadores, puxar alguém que não é da política para renovar, para oxigenar, e a gente ter dado uma liçãozinha naquela candidata do PT ao Senado também, que estava com o peito cheio, achando que estava em primeiro, de fora. E ficou em 4º lugar. Para mim, esse aí foi o recomeço. Mostrou o que o mineiro quer. Quer renovação e não quer o PT. Gostei. Na defesa, quais são os valores inegociáveis? Valores inegociáveis. Eu acho que a honestidade é um valor que não tem o que negociar, tem que ser real. E um outro valor, sem sombra de dúvidas, é a questão de você lembrar que você está ali representando muita gente. Estou falando aqui, nós estamos falando de política, estou falando daquelas pessoas que estão ali representando pessoas, né? Acho que nós falamos aqui muito ao longo do nosso bate-papo sobre aquele business, aquele negócio que é feito no Congresso. Isso não pode ser considerado. Você tem que lembrar que você está representando alguém ali. Quais são as pautas fundamentais para 2022? Eu penso que são... Poderia falar aqui, queima tudo e começa de novo, mas eu vou te falar aqui algumas pautas que não tem como a gente fugir delas. Uma é a reforma política no sentido de cláusula de barreira. Hoje nós temos 24 partidos representados no Congresso. É muita coisa. Pensa você como presidente, tá? Você é presidente da República. Como é que você alinha ali? Você precisa de alinhar 24, não tem como. Então, assim, a gente precisa... Nós já temos uma cláusula de barreira, agora em 22 ela vai... Espera-se que reduza aí para uns 16 partidos e até 2030 caia para 8. Eu acho que tinha que acelerar, sabe? A gente não podia ter mais do que 6 partidos no Brasil. Para o presidente ter governabilidade. Essa é uma pauta. A outra pauta é a reforma administrativa. Não dá. O servidor está ali para servir, não é para ser servido. Ele não é um fim, ele é um meio. Então a gente precisa de uma reforma administrativa, sem sombra de dúvida. E a nossa tributária, né, Maurício? Que não dá. Hoje quem paga imposto no Brasil é o pobre. O rico não paga imposto, não. Quem paga é o pobre. Ele acha que não paga. Muitas vezes quem ganha até, acho que é R$2.000, ele não paga imposto de renda e tal, acha que está de boa, mas não sabe que está pagando imposto de renda altíssimo na água, no leite, no café. Então essa é uma das pautas. É um absurdo mesmo. No ataque, o que a gente tem que atacar para mudar a realidade? Atacar é sempre complicado, né? Porque você não pode atacar quem está sem dever nada ali. Então, eu acho que a gente tem que atacar a hipocrisia. Nesse momento é a hipocrisia, porque nós estamos vivendo um país altamente hipócrita. Está todo mundo hipócrita para manter o status quo, cada um ali quietinho, medindo muito o que vai fazer, o que vai falar. Vamos atacar a hipocrisia. Exatamente. O que a gente faz para bloquear a turma do PT? Olha, infelizmente ou felizmente, isso não está na minha mão, na sua mão, isso está na mão de cada um dos eleitores do Brasil. É só na hora da urna, igual a gente mostrou em 2018. Tomara que a gente consiga mostrar em 2022. Eu estou bem confiante. Eu espero realmente que a gente mostre, porque vai ser um divisor de águas. 2022 vai ser um divisor de águas para o Brasil. O match point do Brasil vai ser? Match point do Brasil. Se eu falar que Zema presidente 2026 é muito? Não é muito, não. Olha, eu acho que o match point vai ser quando a gente tiver mais consciência no legislativo. A gente fala muito isso sobre aqui, mas a gente tem que repetir a todo momento. Quando a gente cair na real que quem resolve o problema do Brasil, do município, do estado, especialmente do Brasil, com a Constituição que a gente tem, é o legislativo, as coisas vão mudar. Olha o nosso legislativo, Maurício. Olha lá quem está lá. Será que representa mesmo? Não representa. E as pessoas tinham que ter mais interesse, né? Obviamente, depois de 2018, das eleições, as pessoas começaram a discutir política, consumir mais política, se interessar mais. Sabem realmente quem são os nomes que estão lá. Mas será que eles estão cobrando realmente essas pessoas? Será que eles estão mandando, enchendo a caixa de e-mail deles, mandando no Instagram? Porque a gente vê muito postagens de presidentes, né? Agora dos legislativos a gente não vê, e a gente tem que cuidar para isso, cobrar, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E acaba que a gente dá um poder que às vezes a gente não imagina. Você lembra do aperto que o brasileiro passava há uns anos, que eu acho que Rodrigo Maia era presidente? Você lembra da Câmara, Lembro, né?
ele tem 70 mil votos, 50 mil, e mesmo assim ele batia de frente com alguém que tem 50 milhões. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado danado com o legislativo, porque você está dando um poder ali que pode se equivaler a poder de quem tem dezenas de milhões de votos. Realmente é complicado. Temos que tomar muito cuidado com isso daí. Qual que é a sua leitura hoje do estado de Minas Gerais, na política em Minas Gerais? A minha leitura é que a gente tem um executivo muito competente, tá aí, não preciso ficar falando, todo mundo vê, muito bem intencionado. Agora, nós precisamos encher cada vez mais o legislativo com as mesmas pessoas, tão comprometidas quanto, tanto em nível federal quanto estadual, porque na nossa Constituição atual, os estados e os municípios dependem da União, né? Dependem também de quem está lá em Brasília, no Congresso. Então, a minha leitura é uma leitura positiva, uma leitura de esperança, uma leitura que a gente está seguindo o caminho certo. Eu faço a leitura exatamente assim. Eu acho que o nosso governador aí está realmente levantando o Estado. Está levantando o Estado de todas as formas possíveis, tentando ajudar de todos os lados. Sei que nós estamos no Estado do tamanho de um continente, né? E é difícil você agradar todo mundo, né? Mas ele está fazendo o melhor dele, né? E como advogado, como você vê a atuação do STF nas decisões dele hoje? Principalmente Como advogado, eu acho que eu vou usar do meu direito de silêncio, senão eu posso sair preso aqui. Não, então é melhor. Mas assim, brincadeiras à parte, vou fazer duas críticas honestas, de que eu não tenho receio nenhum de fazer essas críticas, outras eu tenho. Primeiro que eu acho que o STF, eu não vou falar de mandato, que eu acho que tinha que ter mandato, eu não vou falar da forma de escolha, porque tudo isso é discutível. Tem pontos positivos e negativos de ser vitalício, tem pontos negativos e positivos de ser indicação do presidente passando pelo Senado. Eu vou falar de duas que eu tenho críticas fortíssimas. Uma, essas decisões monocráticas. Isso é um absurdo. Um ministro caneta e consegue suspender uma rede social. Um ministro. Isso tinha que ser, no mínimo, levado a plenário. Lá são 11, a STF são 11 ministros. Uma decisão grave dessa tinha que ser, pelo menos, votada em plenário. E não uma canetada de uma pessoa. Isso é um poder, assim, quase que de um monarca absolutista. Então, essa é uma das críticas, que eu sou contra decisões monocráticas do STF. Eu acho que todas as decisões tinham que ser votadas no plenário. Essa é a primeira. E a segunda crítica que eu tenho é a amplitude dos temas que o STF trata. Você sabe quantas ações foram julgadas no STF no ano passado? 90 mil. 90 mil. Sabe quantas foram na Suprema Corte dos Estados Unidos? 80. Não é 80 mil, não. 80. 80 ações. STF é para cuidar de Constituição, constitucionalidade. Não é para sair se metendo em tudo, não, igual é hoje. Eu achei ruim que o cara falou de mim e tal. Eu não quero a rede social. Isso não é para ser tratado no STF. Essas são minhas duas críticas mais fervorosas. Muito bom mesmo. E quanto ao nosso legislativo aqui de Minas Gerais, você acha que a gente está bem representado? Olha, eu vejo uma morosidade muito grande em vários temas. Não estou muito satisfeito, não. Acho que pode ficar mais alinhado, né, com o Executivo. Tem bons deputados lá, né? Eu não vou ficar aqui citando nomes, mas tem excelentes, na verdade, e tem outros que, infelizmente, acabam por travar o avanço. Mas os que são bons, aliás, excelentes deputados que estão lá, eles fazem a parte deles, né? Tomara que eles continuem e os que não são tão bons e que travam sejam substituídos. E sobre a postura do nosso prefeito aqui de Belo Horizonte, das posturas adotadas dele durante a pandemia, né? O que você acha? O que você viu? De que forma que você enxergou isso daí? Eu enxergo que não foram decisões técnicas, né? Foram decisões políticas. Eu não sei o que ele pretendia, mas ele conseguiu sair no Fantástico, que estava fechando coisas, isso e aquilo. Mas o que a gente viu foi que Belo Horizonte hoje é uma referência negativa, né? Aí você vai falar, mas Belo Horizonte cuidou bem da pandemia. Bom, eu tenho filho, como eu disse. Você sabe que Belo Horizonte foi a recordista mundial de dias sem escola? Sabia disso? Sabia não. Quase 500 dias sem escola. No mundo, lugar nenhum ficou sem escola tantos dias. Então, tudo fechava, uma quebradeira. Hoje, a empresa que mais cresceu aqui em Belo Horizonte
Na pandemia foi a Aluga-se. Já viu essa? Tem placa para todo lado, Aluga-se. Então, infelizmente, o prefeito de Belo Horizonte não soube lidar com a pandemia, assim, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas você chegar... Ô, Maurício, vamos lá. Qual que é o ideal da pandemia? Quando chegou a pandemia, é falar assim, gente, fecha tudo, fique em casa, ninguém sai na rua. Eu vou dar dinheiro para todo mundo, eu vou dar uma casa espaçosa para todo mundo, eu vou dar escola para todo mundo, mas vou fazer exame antes de entrar. Mas isso é impossível, isso é uma fantasia, isso não existe. Assim, só se alguém fizesse assim e nascesse dinheiro, mas mesmo assim, se nascesse dinheiro, ia trazer inflação. Então, assim, infelizmente, ele tomou medidas que teoricamente seriam boas se não existisse todo o resto. Né? Então, não dá. Pois é, mas ele tomou essas medidas em momentos, e certos momentos ele foi ao contrário disso que ele falou. Ou seja, ele foi muito hipócrita de defender algumas coisas durante a pandemia, fechamento de comércio, pessoas andando na rua, proibir pessoas andando na rua, e agora no carnaval ele vira e fala que não pode proibir um cara que sai vestido de abadá e batendo tambor na rua. Peraí. Vou até te corrigir, se me permite, não foi nem em 2 momentos diferentes. No mesmo momento, você esqueceu quando tudo estava fechado e o shopping é aberto? Ah, é? Então. Né? Eu só não falo muito aqui porque ele já me chamou aí na imprensa de menino de 30 anos do novo, sendo que eu tenho 40, e de garotinho também. Então, deixa pra lá. Deixa pra lá que é melhor. Então, essa pergunta aqui eu não vou nem te fazer porque eu já sei a resposta dela, tá? Qual que é? Era assim, ó. Se você acha que o Calil, o governo que ele fez em Belo Horizonte, credencia ele para ser candidato a governo por Minas Gerais? Não credencia ele nem para síndico de prédio. Não credencia nem para nada. Eu fico... Ô Maurício, você sabe que Belo Horizonte é uma cidade muito fácil de ser governada. Eu falo isso pelo histórico. Bom, não sei, você não é daqui, né? Talvez você não vai lembrar do Pimentel. Pimentel foi 2 mandatos prefeito, foi um bom prefeito. Olha só, o que o cara fez no governo de Minas? Porque Minas é diferente, gente. Minas Gerais, são várias Minas Gerais. Você tem cidade no sul, no norte, triângulo, de todos os tamanhos, de todos os jeitos. Você ir bem na prefeitura de BH não significa você ir bem em Minas Gerais. Muito pelo contrário. O Pimentel foi um bom prefeito. Eu desconheço quem não reconheça isso. E olha que ele é do PT. Ele foi um bom prefeito. E foi um lixo como governador. Agora, um cara que foi ruim como prefeito, o que ele faria com Minas Gerais? Afundaria, né? Afundaria Minas Gerais, não dá. Não tem nem como cogitar uma hipótese dessa. Agora nós vamos entrar no quadro Fala Galera. Vamos fazer algumas perguntas que o pessoal mandou aí para você e você responde. Antônio, 400 dias... Não, 500 dias... Eu posso ter falado errado, 400 a 500. 400 dias sem aula em Belo Horizonte. Como o Calil ainda fala em avanços na educação? Ele fala porque ele quer ser candidato, né? Então, o cara que quer ser candidato, quando ele é populista, ele fala qualquer coisa. Ele pode sair falando e apontando coisa. Basta perguntar. Se tivesse um debate, falar assim, avança em educação? Você deixou as crianças mais de 1 ano sem escola? Como é que é isso aí? E mais, tem um negócio, me deixa muito revoltado, Maurício. Se eu fosse prefeito, o que eu penso? No mundo moderno, tá? Vamos falar de primeiro mundo, não vamos falar de qualquer lugar, não. Vamos falar de Europa e tal. Fechou? Fechou. Escola foi a última a fechar e a primeira a abrir. É o contrário de Belo Horizonte. Realmente é um absurdo, Agora, o Jackson Silva, Maurício e Antônio, os mineiros mais cancelados do Instagram. Eu acho que é complicado isso aí, né? Eu não sou cancelado igual o Maurício, não. O Maurício é mestre aí, mas, gente, o cancelado, né, Maurício, eu vejo como elogio. Você sabe por quê? Porque significa que você não é hipócrita. Significa que você não tem rabo preso, que você tem coragem para falar a verdade. E você pode ver aí, através das suas redes sociais aí, que eu sei que cresceram demais, a pessoa que é gente honesta, como você demonstrou ser. Né? Eu recebo xingamento? Recebo, mas recebo muito mais elogio, recebo muito mais feedback positivo e eu sei que você também basta acompanhar o seu desenvolvimento aí, né? Então, vou levar como elogio o cancelado. Vamos, eu também. Eu fico até feliz, viu? Porque demonstra que a gente está no caminho certo e é assim que tem que ser. É melhor você ser questionado por se posicionar, por defender algumas pautas, eu defendo algumas, ele defende outras pautas, então... isso aí é fundamental. A gente precisa de mais gente assim, tá? Eu diria. Cíntia Guedes. Será que a Dilma vem candidata ao Senado em Minas Gerais ou traumatizou?
Não, se ela não é questão de traumatizar, de cair na real. Assim, eu não consigo entender o que essa senhora... Essa senhora vai ser candidata a alguma coisa ainda? Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Eu costumo falar, eu gosto muito de ver aqueles dados do PIB brasileiro, que a gente teve uma pandemia, né, Maurício? Não tem jeito. É óbvio que o PIB ia cair como caiu no mundo todo. A Dilma conseguiu derrubar o PIB mais do que na pandemia. Tem aquele quadro clássico, né, aquele gráfico mostrando que o PIB no Brasil foi menor na Dilma do que na pandemia. A pandemia, gente, é um negócio de doido isso. É inacreditável, é inacreditável. Laís Coutinho, Minas Gerais aponta para uma renovação na política brasileira? Totalmente. Começou em 2018, onde nós demos o maior exemplo, elegendo uma pessoa, um empresário, não tinha nada a ver com política, e foi eleito. Renovamos também parte do Congresso, né? Teve uma pequena renovação, o Senado, né? Teve uma renovação muito boa, mas a gente precisa agora, a renovação vai ser no Legislativo, é onde a gente precisa renovar. Eu acho que no Executivo a gente vai bem. Você acha? Concordo. Pedro Cedras. Antônio, veremos você candidato nas eleições, nessa eleição? Não. Inclusive já falei nas redes sociais, como eu disse, sou filiado ao Partido Novo. O Partido Novo tem um processo seletivo para ser candidato e esse processo seletivo venceu dia 15 de março. Eu não me inscrevi, portanto, não serei candidato. Isso é certeza absoluta. Quem sabe em outra. Não, mas nós temos boas opções. O Maurício está aí. Mas um dia, quem sabe, quando eu me sentir preparado. Nós precisamos de você. Precisamos de você. Obrigado. O Novo vem candidato à presidência ou já entendem que a terceira via não decolou? Essa pergunta é muito interessante, Maurício, porque assim, até onde eu saiba, o Novo vai ter o candidato, né, que é o Dávila, é um candidato liberal do Partido Novo. Até onde eu saiba, ele vai ser o candidato. Agora, quando a gente fala em terceira via, realmente parece que as pesquisas levam a crer que não terá, né? Pesquisa pode mudar, né, Maurício? É uma fotografia de momento. Mas a mim me parece que há uma grande tendência a ser Lula e Bolsonaro. Eu não acho boa essa situação, porque é sempre bom o debate, né? Quanto mais candidatos ali debatendo, eu acho positivo. E aí, num eventual segundo turno, você tem as alianças. Pois é, mas o presidente novo, Amoedo, né? Você acha que ele perdeu? Não é mais, né? Não, nem me fala. Ele não é, não. Ele é um simples filiado, nem sei se filiado ele é. Algumas pessoas marcam Amoedo, você acha que ele estragou o Novo? Você acha que ele estragou a concepção do Novo, a ideologia do Novo? Vou te falar, assim, o que eu penso real. Eu respeito o Amoedo pela história. Não é fácil criar um partido. Não é fácil, você sabe. O Bolsonaro tentou criar um partido. É difícil, tem várias dificuldades. E ele conseguiu criar um partido. A gente tem que tirar o chapéu para uma pessoa que consegue criar um partido, independente da ideologia, independente das críticas. Ele criou um partido que é um partido que, pelo menos para mim, é o partido com o qual eu mais me identifico, né? Agora, eu acho que ele se perdeu. Assim, a sensação que eu tenho é que ele se perdeu em criticar o Bolsonaro, independente Todo mundo criticava, né, Maurício? Sim. Você pode me criticar, eu posso te criticar. Eu já critiquei o Bolsonaro várias vezes e já elogiei várias vezes. Agora, você tem que ser real. Criticar quando precisa, elogiar quando precisa. E o que eu senti é que ele agora só critica e aí você acaba se perdendo, né? Eu não acho que o caminho é esse, não. Ainda mais que se a gente, eventualmente, chegar num segundo turno que só tem o tal do Lula ou do Bolsonaro, quem que está mais próximo, né? Eu vim enxergar o Amoedo com uma boa opção para o país, quando ele lançou a candidatura dele, pela história, né, de empresário e tudo mais, pela inteligência dele. Mas aí depois que eu vi ele postando as coisas, as lives dele, eu gostava de acompanhar. Eu falava, ele vai estragar o Partido Novo. Não é o que o partido prega, não é isso. E eu sabia que ele ia sair fora, não tinha como, era insustentável ele ficar ali. E quem representa o partido são os mandatários, né? Eles que têm votos. E os mandatários do Novo são referência. O Marcel Van Hatten, você deve acompanhar lá. Lucas Gonzalez, Thiago Mitrô, o Poit, são bons nomes que não pensam como ele. Basta acompanhar as postagens deles e os votos e como lidam no dia a dia lá. Entendi. JK ou Tancredo Neves? Qual deles você acha que foi o maior político em Minas Gerais? Nenhum dos dois. Não sou fã de nenhum dos dois, não. Eu tenho que escolher um?
Você tem que escolher o menos pior, ué. Não, não é que é menos pior. De novo, assim como do personagem citado anteriormente, aí, eu respeito muito os dois pela história que eles tiveram. Agora, vamos lá. O Tancredo, né, o JK, foi um desenvolvimentista, né? Então, ele aumentava a dívida pública para avançar. E o Tancredo Neves, segundo ele era um conservador de esquerda. É isso que ele dizia que ele era. Ele era um conservador de esquerda. Na prática, o que ele queria? Eu agrado todo mundo. Eu sou conservador e sou de esquerda. Então, se tiver que escolher um, eu vou de JK, mas assim, só porque você pôs a faca no meu pescoço. Assim, por que você não gosta assim, do JK? O que você acha Não dele? é que eu não gosto, não. O JK foi o presidente de Bossa Nova e tal, criou Brasília, mas não é que eu não gosto. Eu acredito no liberalismo econômico. Ao acreditar no liberalismo econômico, uma das questões que eu tenho, prezo muito a responsabilidade fiscal. Uhum. Ele aumentou muito a dívida pública para avançar nos empregos e avançar na economia. Como que ele fez isso? Por acaso foi cortando imposto? Por acaso foi cortando burocracia? Não. Foi concedendo para o privado? Não. O que ele fez? Vão gastar, vão construir estrada, vão construir uma cidade. De onde vai sair dinheiro? Imprime dinheiro. Ou vão fazer dívida pública. Assim, a base dele para avançar foi gerando dívida. Então, assim, gosto da pessoa dele, né? Lá mineiro de Diamantina, fiquei emocionado com o seriado dele. Ele realmente avançou. Mas o custo desse avanço não me agrada. Agora, o Tancredo Neves, eu escolho ele. Eu não vou escolher um conservador de esquerda. Né? Não entendi. Não, é verdade. E eu não tinha essa visão, agora eu tenho essa visão dele. Ih, atrapalhei você. Não, isso é muito bom. O debate é isso, né? A conversa é isso. Sobre aqueles candidatos que se elegeram na onda Bolsonaro, Mamãe Falei, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, o que você acha que pode acontecer com eles nessa eleição 2022 aí? Não serem eleitos. Né? Eu acho que não tem problema nenhum você ser eleito na onda de alguém, seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja de quem for. Não tem problema, significa que você pensa, pelo menos em grande parte do que ele diz, você pensa como ele. Mas quando você tira esse apoio, o que sobrou sobrou para eles? Porque não vejo que eles são grandes deputados, né? Não sei o que você pensa. Mas... Não, eu tenho até nojo desse tipo de gente, sério. Tem nojo, porque assim, usou o presidente, né, para se reeleger, né, depois vira as costas, mete a faca nas costas do... A lealdade é um negócio muito importante na política. Você sabe por que o Temer é o Temer? Porque o Temer é um cara muito respeitado na política, independente de quem goste ou não mesmo dele. Porque ele é leal, né, nos acordos dele. Você ser leal nos seus acordos faz você crescer muito politicamente. Então, realmente o cara apoiar desse jeito, virar as costas dessa forma... Porque é uma coisa, né, Maurício? Você fala assim, eu não estou concordando com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto. Chegar o Bolsonaro, vem cá, eu não concordo com esse ponto, com esse ponto. Ou ele te convence por que ele fez aquilo. Sim. Ou você fala, pô, então nós vamos concordar em discordar. E pronto, não precisa sair igual um doido, batendo, xingando, né, falando. Na mídia, isso aí virando um opositor. Como é que alguém que era 100% virou zero? Você pode virar 50%, mas zero... Então, eu acho que eles não se reelegem. Eu também, eu torço que não. Não, porque seria um tapa na cara, hein? Um tapa na cara das pessoas que confiaram nesses nomes que nós falamos.